Depois daquela noite, nada mais fez sentido. Passei horas trancada no quarto, encarando o teto como se alguma resposta fosse cair de lá. Joana me mandava mensagens e eu apagava sem ler. Meu celular virou um peso. O mundo parecia girar em câmera lenta e eu me sentia presa numa história que eu nem sabia que era minha. Como eu poderia aceitar que ela era minha irmã? Como aceitar que minha melhor amiga, a única pessoa que me entendia sem palavras, era na verdade fruto da mesma mentira que destruiu a minha família? E pior, minha mãe sabia. Ela sempre soube. Ela olhava para mim todos os dias com aquele olhar calmo, aquela voz baixa e dizia que estava tudo bem, que o passado não importa, que amor era o que bastava. Mentira, ela escolheu esconder a verdade. Ela construiu uma vida sobre silêncio. E quando a verdade veio, veio como um terremoto, destruindo tudo o que eu achava que era sólido. Foram dias assim, sem falar com ninguém, sem querer comer, dormindo demais e, ao mesmo tempo, sem conseguir descansar. Mas aí, uma lembrança voltou na minha cabeça. Uma cena antiga. Eu e Joana, com uns 9 anos. A gente se escondeu no guarda-roupa para fugir de um castigo. E lá dentro, no escuro, ela me disse baixinho: "Se um dia você me abandonar, eu morro." Ela nem devia saber o que isso significava de verdade. Mas naquele dia, ela disse aquilo com tanta verdade que ficou gravado em mim. E agora, quem estava abandonando era eu. Peguei o celular. Abri as mensagens. Vi todas as tentativas dela, as áudios chorando, as palavras que ela não sabia como dizer. Ela não tinha culpa. Ela também era uma vítima. E talvez a que mais sofreu. Escrevi: "A gente precisa conversar." Marcamos num lugar neutro, um parque. Quando vi Joana, meu coração travou. Ela estava pálida, magra, os olhos fundos. Parecia que tinha encolhido de tanto sofrer. A gente se olhou por alguns segundos. Nenhuma de nós sabia por onde começar. Até que ela disse: "Se você quiser ir embora depois disso, eu entendo. Mas tem mais uma coisa que você precisa saber." Meu estômago revirou. Ela abriu a bolsa e tirou uma carta. Dobrou e me entregou com as mãos trêmulas. Era antiga, papel amarelado, reconheci a letra de longe. Era do meu pai. Abri devagar. As palavras ali pareciam sussurradas no meu ouvido, como fantasmas de um tempo que eu não vivi. A carta dizia: "Se um dia essa carta chegar até vocês, é porque a verdade veio à tona. Não me orgulho do que fiz, mas uma das meninas corre. Perigo! E não é por causa da mãe dela, é por causa da sua." Minhas mãos gelaram. Continuei lendo. Ela me ameaçou. Disse que, se eu tentasse reconhecer as duas como irmãs, ela daria um jeito de afastá-las. E pior, se eu morresse, ela jurou que a culpa nunca seria dela. Mas não se enganem, eu fui silenciado, por dentro e por fora. Minha respiração travou. O acidente! Não foi acidente. Larguei a carta no colo. "Isso é uma piada, Joana?" Perguntei, com a voz quase sem sair. Ela balançou a cabeça. "Você lembra do carro? Lembra como tudo foi abafado? Como ninguém investigou direito?" Lembrei. Como poderia esquecer? Meu pai tinha morrido num acidente estranho. O carro capotou perto de uma curva conhecida. Mas era dia claro, sem chuva, e ele conhecia aquela estrada como a palma da mão. A família nunca questionou. Minha mãe chorou, mas nunca demais, nunca do jeito que se espera. "Você tá me dizendo..." Minha voz sumiu. "Que minha mãe matou o meu pai." Joana engoliu seco, não respondeu. Mas o silêncio dela foi a confirmação que eu não queria. E então ela disse: "Essa carta não foi deixada para você. Foi deixada para mim. Mas minha mãe a escondeu por anos. Eu só encontrei por acaso, depois que ela ficou doente." Fiquei sem. A dor ali não era mais só sobre segredos, era sobre medo, sobre um passado muito mais sujo do que eu imaginava. Minha mãe matou meu pai? Só para manter a mentira viva? Olhei para o céu. Nuvens pesadas. O mundo parecia desabar por fora, como já tinha desabado por dentro. E então Joana disse: "Tem mais. Tem alguém que sabe, alguém que viu tudo, e essa pessoa tá pronta para falar." Engoli em seco. "Quem?" Ela respirou fundo.
e com os olhos marejados respondeu: a mulher que te criou como avó, a mãe dela. Fiquei em silêncio. Minha avó? Ela assentiu. Ela guardou tudo. Diários, provas, tudo. Só estava esperando o momento certo. E disse que esse momento é agora. Meu mundo virou ao avesso. Tudo o que eu achava que sabia era mentira, mas a verdade só estava começando a aparecer, e o que a minha avó estava prestes a revelar poderia destruir o resto que sobrou da nossa história. Eu não sabia se tinha forças para mais uma verdade. Meu peito já carregava tantas perguntas sem resposta que me perguntei se valia mesmo a pena cavar mais fundo. Mas era tarde demais. A caixa de Pandora já estava aberta. E a única pessoa que podia fechar aquilo era quem eu menos imaginava: minha avó. Aquela senhora de cabelo preso, passo curto e olhar que sempre evitava o meu. A mulher que parecia frágil demais para carregar qualquer coisa além de solidão. Ela marcou comigo num lugar que eu jamais imaginaria: o antigo quintal da casa dela, onde eu costumava brincar de boneca. Tinha algo de irônico nisso. Descobrir um segredo que destruiu minha família. No mesmo lugar onde minha infância parecia tão intacta, ela me esperava sentada numa cadeira de ferro, com uma caixa de madeira no colo. Olhos fundos, mãos tremendo, mas o rosto calmo, como se já soubesse que o mundo ia desmoronar ali e tivesse feito as pazes com isso. Sentei em silêncio. Ela olhou para mim por alguns segundos antes de dizer: você merece saber, mas talvez vá me odiar depois disso. Minha boca secou. Quem mentiu primeiro não foi sua mãe. Ela foi cúmplice, mas não a origem. Então, quem? Ela suspirou. Eu. As palavras bateram como um tapa. Não consegui reagir. Ela abriu a caixa. Dentro havia fotos antigas, cartas amareladas e um gravador. Sim, um gravador. Daqueles pequenos, de fita. Ela apertou o play. E a voz que saiu me congelou. Por dentro. Era meu pai, mãe. Você não pode fazer isso. Eu amo as duas. Mas se a verdade vier à tona agora, Joana nunca vai me perdoar. E nem ela. Você não entende, filho. É melhor assim. Uma filha precisa de paz. A outra precisa de silêncio. A fita parou ali. Minha avó fechou os olhos. Eu forcei seu pai a escolher. Ele tinha 2 filhas com 2 mulheres diferentes. Você e Joana nasceram com meses de diferença. A mãe dela sabia de você, mas não o contrário. Eu não suportava a ideia de ver você crescer dividindo amor, atenção e herança. Arregalei os olhos. Herança, ela assentiu. Sua mãe nunca teve controle de nada. Eu sempre mexi os fios por trás. Fiz com que seu pai deixasse tudo em seu nome. Mas ele estava começando a se arrepender. Estava pronto para colocar as duas em igualdade. Ela então pegou uma foto. Meu pai, com um papel na mão e 2 meninas pequenas no colo. Uma era eu. A outra, Joana. Ele ia oficializar, ia registrar as 2 como filhas no cartório. E foi aí que eu fiz o imperdoável. O que você fez? Perguntei quase sem ar. Ela então respondeu com a voz firme. Eu encomendei o acidente. A palavra encomendei doeu como se tivesse me atravessado. Não, eu sussurrei. Sim, eu planejei cada passo. Fiz parecer um capotamento. Subornei quem precisava. Apaguei pistas. Tudo. Só para manter a verdade longe de você. O mundo girou. Ela olhou para mim, os olhos marejados. E quando sua mãe descobriu, eu a ameacei. Disse que se ela falasse uma palavra, tiraria tudo dela, inclusive você. Então ela viveu com medo? Ela assentiu. Medo e culpa. E você? Gritei, sem conseguir conter o choro. Viveu com o quê? Ela suspirou. Com arrependimento. Mas nunca com coragem. O silêncio caiu pesado, e depois de alguns minutos ela disse: agora que você sabe, só você pode decidir o que fazer. Contar para a polícia, expor tudo, ou deixar o passado onde está. Ela me estendeu a caixa. Eu a segurei com mãos trêmulas. Me levantei. Olhei para casa uma última vez, e quando dei o primeiro passo para fora, daquele quintal, eu soube, nada nunca mais seria como antes. Mas a história ainda não acabou. Porque enquanto voltava para casa, recebi uma ligação.
Era um número desconhecido. Atendi. Uma voz masculina, fria, disse: "Agora que você sabe a verdade, cuidado com o que vai fazer com ela. Nem tudo foi revelado ainda. E se você mexer mais, talvez a próxima fatalidade não pare num capotamento." A ligação caiu. Meu coração disparou. Alguém mais estava envolvido. Alguém que ainda está por perto. E dessa vez, pode ser tarde demais para salvar quem restou. Eu não consegui dormir naquela noite. A caixa estava ali, fechada, em cima da minha cômoda, como se a qualquer momento fosse abrir sozinha e cuspir todos os fantasmas que ela carregava. E aquela ligação, aquela voz, aquela ameaça, era como se o passado tivesse ganhado olhos e estivesse me observando. No fundo, eu sabia que aquilo não ia acabar ali. Verdades assim não morrem fácil. E no dia seguinte, o inevitável aconteceu. Recebi uma ligação da Joana. Ela estava em choque. A voz tremia, quase não conseguia formar frases. Ela morreu. Nossa avó morreu. Demorei alguns segundos para entender. Como assim? Disseram que foi um infarto. Mas não parece. Eu vi o corpo, vi os olhos. Ela não parecia assustada. Parecia em paz. Fui até a casa dela, a mesma onde a verdade começou a desmoronar. E lá estava ela, deitada no sofá, como se estivesse dormindo, um leve sorriso no rosto. E ao lado, uma taça de vinho. Vazia. Foi ali que entendi. Ela escolheu o fim. Deixou um bilhete, pequeno, escrito à mão. Dizia: "Algumas culpas não. Cabem dentro do corpo. Perdão, se é que existe perdão para alguém como eu. Agora, só a verdade sobrevive." Chorei. Chorei como uma criança. Não porque ela se foi, mas porque ela levou com ela parte da minha história. E ainda assim, deixou o pior para trás. O luto se misturava com raiva, a dor com alívio. Ela pagou, mas e os outros? Porque aquela ligação ainda ecoava na minha cabeça. Se você mexer mais, a próxima fatalidade não será um capotamento. Isso significava que ela não agiu sozinha, que alguém mais estava envolvido, alguém que ainda estava entre nós. Observando, esperando, foi aí que percebi. O vinco no fundo da caixa, uma parte falsa do fundo de madeira. Levantei com cuidado. E ali, escondido, um envelope, dentro dele, um nome. Um nome que eu jamais esperaria. Alguém que estava presente em todos os momentos. Alguém que eu considerava de confiança. Minha cabeça girou. O mundo parou. Era o advogado da família. Aquele mesmo que cuidou da herança. Aquele que redigiu o testamento. Aquele que confirmou que meu pai havia deixado tudo para mim. Mas por quê? Antes que eu pudesse raciocinar, meu celular vibrou. Nova mensagem, número desconhecido. Agora você foi longe demais. Quer mesmo saber o que aconteceu com seu pai, com sua irmã, com o dinheiro? Se continuar, vai perder tudo, até quem ainda resta. O sangue gelou. A verdade estava próxima demais, mas agora ela podia me custar tudo. E o pior, a parte mais cruel dessa história, ainda não tinha sido contada. Eu achava que nada mais podia me surpreender. Que depois de tudo o que descobri, a dor tinha chegado ao limite, mas eu estava errada. Foi num fim de tarde estranho. Céu cinza, abafado, como se o mundo estivesse segurando o ar antes de explodir. Joana me ligou chorando. Disse que minha mãe tinha aparecido na porta da casa dela, transtornada, pedindo para conversar, que estava falando coisas desconexas, misturando nomes, datas, pedidos de perdão. Corri até lá. Encontrei minha mãe ajoelhada no chão da sala, segurando as mãos da Joana como se fossem as últimas tábuas de salvação. "Eu nunca quis o mal de vocês." E ela repetia: "Eu só queria proteger a minha mãe. Proteger o nome da nossa família, proteger vocês de uma verdade que podia matar." "Mas matou!" Joana gritou. "Matou tudo dentro de mim, matou a chance de eu crescer." "Em paz, você destruiu tudo, dona Marta." Eu nunca tinha visto Joana gritar assim, e minha mãe só chorava. Chorava com uma culpa que parecia muito mais pesada do que qualquer segredo. Foi quando ela soltou: "Vocês têm que saber. Eu não fui cúmplice da minha mãe. Eu fui autora." O silêncio que seguiu foi insuportável. "O quê?"
Eu perguntei, sem conseguir respirar. Fui eu quem entregou a Joana para adoção. Ela disse isso com a voz quase apagada. A mamãe achava que ela era uma vergonha, que ia manchar nosso nome. Eu estava desesperada e cedi. Fui eu que escolhi o orfanato. Fui eu que assinei. E quando ela voltou para casa, a mamãe jurou que aquilo ia morrer ali. Mas quando viu o quanto você sofria sem sua irmã, ela voltou atrás. Mandou buscar a Joana. Mas era tarde demais. A Joana já tinha passado pelo inferno. E ela não queria ninguém de volta. Joana não chorou, ela apenas se levantou. E saiu. E minha mãe ficou ali, com os olhos perdidos, como quem vê um prédio desabar, tijolo por tijolo, sobre as próprias mãos. Dias depois, minha mãe desapareceu. Não atendia telefone. Não respondia mensagens. Revirei a cidade inteira, até que recebi a ligação. O carro dela havia sido encontrado num desfiladeiro. A perícia confirmou. Foi proposital. Minha mãe decidiu colocar um ponto final na própria história. Deixou uma carta, curta. Perdão nunca vai ser o bastante. Mas a verdade, ao menos, eu consegui entregar. Joana não foi ao enterro. E eu entendo. Ela precisou ir embora por uns tempos, recomeçar, sozinha, com as próprias palavras, os próprios passos e a liberdade que nunca teve. Quanto a mim, fiquei com as memórias e com a certeza de que o silêncio da minha mãe foi o grito mais alto que ela poderia dar. A dor tem um som estranho, não é o grito nem o choro. É o silêncio depois de uma confissão que muda tudo. Joana estava parada, olhando minha mãe ajoelhada no chão da sala, implorando por perdão. Era como ver um castelo ruir, pedra por pedra, nas mãos de quem o construiu. Eu fui a autora, minha mãe disse com a voz quase inaudível. Não foi a vovó. Fui eu quem entregou a Joana. Fui eu quem decidiu que ela precisava sumir da nossa vida. Aquelas palavras fizeram o mundo parar. Ela era só uma criança. Eu gritei. Minha irmã! Sua avó disse que ela traria vergonha, que era fruto de pecado. E eu, covarde, obedeci. Joana não chorava mais. Ela apenas tremia. E no olhar dela havia algo que eu nunca tinha visto. Libertação. E por que depois quis trazê-la de volta? Perguntei. Minha mãe desviou o olhar. Porque você quase morreu de tristeza. Você chorava o nome dela dormindo. Você parou de comer, parou de falar. Eu vi você sumindo, então implorei para a vovó e ela tentou resolver. Mas Joana já tinha sido machucada demais. Joana virou as costas. Eu não quero ouvir mais nada. Nada mais muda o que eu vivi. Ela saiu, sem drama, sem lágrimas. E minha mãe ficou ali, sentada no chão, como se o próprio corpo não coubesse mais na culpa. 2 dias depois, ela desapareceu. E então, a ligação. O carro dela havia sido encontrado no fundo de um desfiladeiro. Nenhuma falha mecânica, nenhum sinal de acidente. Foi uma escolha. Deixou apenas uma carta. Perdão nunca vai curar. Mas a verdade era minha última promessa. E eu cumpri. Joana não apareceu no enterro. E eu entendi. Depois disso, ela se afastou. Mudou de cidade. Mudou o nome. Quis apagar tudo. Talvez até a mim. E eu fiquei aqui, cercada de memórias, de silêncios, de fantasmas, tentando costurar os pedaços de uma história que nunca foi minha por inteiro. Porque a verdade é que, depois de tudo isso, eu me pergunto, qual é a minha verdadeira vida? Aquela que vivi achando que tinha uma irmã morta, ou essa onde descobri que minha mãe matou a nossa história com a própria escolha? Eu ainda não sei, mas eu vou descobrir, nem que isso me custe tudo.